Gente, também. Hoje o Aeróbus veio de São Paulo para o Rio, porque a Juliana também está morando em São Paulo, tá, Juliana? E hoje veio aqui, ó, tem mais gente. Aproveita a carona, pega o Aeróbus e volta para lá. Então, estamos com visitantes aqui de outras cidades, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa 19ª aula do livro Paulo Estevão, que hoje é a última aula do semestre. Lutas e humilhações. Vocês veem que quem é habitante de mundo de prova e expiação, igual a gente, entra de férias em lutas e humilhações. Né? Se a gente tivesse em outro estágio, a gente entrava de férias já assim, ao encontro do mestre, que é o último capítulo. Mas a gente entra de férias para ficar pensando nas lutas e nas humilhações. Então, para começar, vamos passar para o nosso evangelho, que é o carregar a cruz. Esse trechinho está no Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos e João, está aí nos 4. Jesus diz assim, olha, ao chamar a si o povo e os discípulos, Jesus disse, se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. De fato, de que serviria um homem ganhar tudo e perder a si mesmo? Então, Jesus disse essas palavras, os 4 evangelistas anotaram, tem tudo a ver com o nosso amigo Saulo, né, que vai fazendo essa jornada de transformação, de reforma, ele que o tempo todo antes se preocupava em ganhar a si mesmo, né, em ganhar projeção, em ganhar espaço, ganhar visibilidade, e agora ele vai renunciando muito por amor a Jesus e amor ao Evangelho. E tem um trechinho aqui de Kardec, no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um pedaço só, um trecho, todo mundo anota para ler em casa, que Kardec diz assim, ó, alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser interpretadas do seguinte modo, sede felizes, quando os homens, pela má vontade manifestada para convosco, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que vos fizerem reverterá em vosso proveito. Lamentai-os por sua cegueira e não os amaldiçoeis. Itens 18 e 19 do capítulo 24, né? Eu não coloquei essa candeia debaixo do alqueire. Então vamos fazer a nossa prece, nesse nosso último dia dessa primeira etapa do primeiro semestre, que a gente esteja, como sempre, imbuídos de muito boa vontade, de muita alegria, de muita gratidão, por estarmos aqui nessa casa tão doce, tão amorosa, tão fraterna, tão alegre, tão alto astral. Que a gente possa ter mais uma noite de muitos aprendizados, de muito envolvimento, de abraço dessa espiritualidade amiga, para que a gente possa extrair sempre bastante informação, bastantes aguilhões para as nossas vidas, através das orientações desse livro precioso. Fica conosco mais uma noite, irmã Maria Angélica, e todos os trabalhadores do curso, que assim seja. Então, vamos lá, nós já vimos aqui no slide de abertura, estamos começando o capítulo 3, da parte 2ª, é o maior capítulo do livro. Eu estava falando com a Andréia no fim de semana, assim, vamos ver quem é rato aqui de curso. Qual é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? 5, que é qual? Bem-aventurados e aflitos. Qual é o maior capítulo do livro do Paulo Estevão? Lutas e humilhações. Vocês veem que de aflição, de luta, a gente entende, né? Ou pelo menos a gente precisa entender melhor para poder passar melhor por elas, tirando proveito para... Vamos avançar nessa encarnação, né, gente? Tem que dar alguns passos aí à frente de onde a gente estava. Então, é o maior capítulo. Nós vamos dividir esse capítulo em 3, é o que está no programa desde o início do ano, tá? Mais ou menos um terço certinho cada aula. E hoje, então, a gente vai começar. Vamos entrar de férias em lutas e humilhações, para refletir bastante, ler o capítulo todo, ler os que deixamos para trás,
ou assistir às aulas, estão todas gravadas, então dá tempo aí da gente botar em dia alguma coisa que tenha ficado para trás, tá bem? Na semana passada, nós terminamos o capítulo 2, que era o tecelão, né? A Cris começou e eu terminei na semana passada, a gente sempre, né? Todos nós. E o que aconteceu na semana passada nesse finalzinho? O Saulo foi para o oásis de Dan, né? Ele estava em Palmira ali, teve uma série de orientações de Gamaliel, foi para o oásis de Dan. Chegando lá, ele foi recebido pelo casal Áquila e Prisca, que era um casal de refugiados, e ele descobre que eles tinham sido refugiados pela questão religiosa, e eles eram seguidores do caminho. Imagina que felicidade do Saulo. Foi para lá para meditar sobre o Evangelho e encontra 2 estudantes do Evangelho, olha que coisa boa. Ele também se revela para o casal seguidor do caminho, mas não diz quem ele era, o doutor da lei, fariseu, que iniciou o movimento das perseguições, porque eles tinham contado para ele que o pai de Áquila tinha sido morto no movimento das perseguições. Os 3 tinham sido presos, mas o pai do Áquila tinha sido morto. Então, ele, naquele primeiro momento, ele não conta que ele era o Saulo de Tarso, ficou só uma coincidência de primeiro nome, né? Em algum momento, o Áquila adoece gravemente, quase morre, a Prisca também adoece, e eles 2 são cuidados por Saulo. Então, Saulo tem a oportunidade de, além de conviver e de estudar o Evangelho durante aquele período com eles, de cuidar, de prestar assistência aos 2 quando eles adoecem. E aí, depois disso, ele acaba revelando, tem a notícia de que o Gamaliel desencarnou, chega lá aquela notícia, isso mexe com ele, e ele acaba revelando que ele é o perseguidor, pede perdão, e os 2 perdoam, prontamente. Os 3 voltam para Palmira, depois de 3 anos lá no deserto, onde depois de chegando em Palmira, o Saulo começa a preparar a sua ida para Damasco. E a gente terminou semana passada assim, ele já em Palmira, e em 3 dias ele partiria para Damasco. Aí em 7 dias a gente está aqui de novo, na terça-feira. Esses foram os acontecimentos principais da semana passada, final do capítulo 2 do Tecelão, e os nossos aprendizados. Maria José já sabe porque a gente está aqui, qual é o nosso objetivo? Aparece isso lá na internet? Ou o pessoal da transmissão nessa hora engasga? O que a gente está fazendo aqui? Você sabe? A gente está aqui para sair com o coração mais evangelizado. Então, a gente está aqui se esforçando, estudando, refletindo, discutindo, extraindo das entrelinhas, coisa que a gente às vezes lê correndo, quando lê o livro pela primeira vez, pela segunda vez. Então, a gente está tendo tempo de aprofundar, de garimpar várias joias desse livro ao longo desse ano, através desse trabalho coletivo aqui, que todos nós fazemos juntos em parceria da espiritualidade. Então, a gente quer sair daqui melhor, com o coração mais evangelizado, com a ajuda de vários desses amigos que nós estamos conhecendo, né? Semana passada conhecemos mais 2, Áquila e Prisca, né? E o que nós aprendemos na semana passada? Áquila e Prisca, antes que esposos, pareciam irmãos. Então vimos, até brincamos aqui, que tem alguns casais, né? O top é a Ana Cristina e o Paulo. Como a gente não tem Áquila e Prisca, a gente olha para os 2 e se inspira, mas brincamos aqui que é possível, né? A gente tentar se esforçar. A Verinha não estava, mas eu falei que o Ings não ia fugir também não, porque eu sei que ele tem ela. Então, tem vários aqui de que a gente pode se inspirar nesse casal, para além de casais, sermos irmãos, porque a gente entende que estamos caminhando e que um pode ajudar o outro a caminhar. Nos momentos de dificuldade, um puxa para cima e vice-versa, porque estamos para evoluir juntos. Vimos o papel do deserto, figuradamente falando, como o altar do silêncio do divino, um ambiente para meditação. É óbvio que esse deserto pode ser qualquer paisagem, até o Afonso falou da Caatinga, lembra? Viu, Afonso? Eu não esqueço de você. Mas pode ser a floresta tropical, pode ser a praia, pode ser, né, a Mata Atlântica aqui do Rio de Janeiro. A gente pode se conectar com a natureza e, a partir dela, meditar e extrair os elementos para a gente poder fazer dela o altar do silêncio divino. A indulgência ensinada por Simão Pedro ao casal. Então, foi muito profundo ver que o Simão
não fomentava, não estimulava ninguém contra o Saulo, apesar do Saulo ter feito o movimento das perseguições. E as pessoas na Igreja do Caminho oravam pela conversão do Saulo, que um raio aparecesse, lembram? E o raio apareceu. E o Áquila e a Prisca seguiam as orientações deles de não desejar o mal ao Saulo. Então eles já estavam preparados para esse momento que eles nunca poderiam imaginar do Saulo pedir perdão, mas eles foram se preparando, e a gente pode se preparar também, de não desejar o mal àqueles que hoje, eventualmente, até desejam o mal para a gente. Então, a gente aprendeu bastante isso na semana passada. E tem uma outra frase marcante, que desde que se consagrara ao mestre, o Saulo, né? De alma e coração, os remorsos, as dores e as dificuldades se afastaram do espírito. Então, quem quer se livrar de remorso, de dor, de dificuldade no espírito, o que tem que fazer? Se consagrar ao mestre, de alma e coração. Tá bom? E o evangelho, uma outra frase do capítulo passado, funcionará, na vida do Saulo, como uma lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo. A gente está numa jornada de autodescobrimento, né? O Espiritismo tem essa proposta de autoconhecimento. A gente se conhece para se reformar. E o Evangelho é lâmpada, porque para conhecer tem que iluminar, né? Imagina eu vou arrumar o meu armário no escuro, difícil, né? Não vou nem ver se tiver uma traça ali no meio do caminho que eu tenho que matar, se tiver uma poeira, se tiver roupas que eu não preciso mais, coisas que eu posso retirar, Se tiver luz é mais fácil. O Evangelho é a lâmpada para esse autoconhecimento. E por fim, a aparição de Jesus, ela não tinha sido um gesto de carinho apenas ao servo desviado. Então a aparição de Jesus não atendeu apenas ao Saulo, mas uma bênção de amor para a humanidade inteira, e a gente faz parte hoje dessa humanidade que está se beneficiando da aparição, porque a gente está aqui estudando, lendo a vida do Saulo. A gente sabe que sem Estevão não haveria Saulo, e essa aparição, portanto, é uma bênção para todos nós, que fazemos parte da humanidade inteira, tá bom? Vamos arrumar as malas para Damasco? Bora? De novo, né? Segunda vez que a gente viaja para lá. Bom, é a segunda vez que a gente viaja para lá, mas será que a gente está do mesmo jeito do que da primeira vez que a gente estava passeando para lá? Será que a nossa mala está igual? Nossa carruagem está igual? A nossa disposição está igual? Aliás, da última viagem para Damasco, lembra, Cris? A sala estava lotada. Verdade. Lembra disso? Verdade. Estava todo mundo querendo ver Jesus. Todo mundo queria ver Jesus. E agora metade está de férias. Metade não, deve ser uns 30% de férias. Então a gente está de novo a caminho de Damasco. Mas como que o Saulo estava dessa vez? Ele estava igual da outra? Como que ele se encontrava a caminho de Damasco nessa segunda viagem a Damasco, né? Talvez ele tenha ido outras vezes, mas segunda viagem no livro. Como é que ele estava? Mudou física e moralmente. Eu estou mais perto. Mudou física e moralmente. Tinha uma mudança da fisionomia, que a gente viu na semana passada, e moralmente, né? O que caracteriza essa mudança moral dele? O que ele tinha de diferente? Qual era o estado de espírito dele nessa nova viagem? Uma alegria, né? Então, o estado de espírito dele, a energia dele estava bem diferente. Ele estava dotado, o Emmanuel diz, de energias interiores imprevistas. Vejam, imprevistas. Ele já estava bem melhor nos últimos 3 anos. Né? Ele vinha dia a dia numa evolução ali no deserto, com um casal super especial. Lembra que o Emmanuel disse que parecia que vinha de outro mundo? Aquele casal? Mas naquele momento da viagem, ele tinha energias interiores imprevistas. Ele não podia prever, ele estava diferente ali naquela viagem. E desconhecidas, era novo para ele também. Era o sol do meio-dia? O que era? Ninguém leu, é assim que a gente pega. Gente. O que tinha de diferente? Você não perguntou quem leu. Quem leu? O tamanho do capítulo assusta. Porque eram tantas páginas que esqueceram o começo, né? Tô vendo.
Mas o que estava dando uma energia diferente, desconhecida e imprevista para ele? Fala aí, Cadu. Eu acho que ele estava mais evangelizado. Estava mais evangelizado, boa. Mas ele tinha uma companhia. Exatamente. Exatamente. Qual era a fonte dessas energias diferentes? Naquela viagem, ele sozinho indo para Damasco. Era o Estevão. Então, o Estevão conservava-se ao lado de Saulo como companheiro fiel e sob a direção de Jesus. Então, Jesus orientando Estevão e Estevão próximo a Saulo, ali mais coladinho durante essa viagem, para que ele pudesse ser um companheiro fiel. Olha aqui que imagem legal. Então, o Saulo, o Estevão e Jesus. Então, isso dava a ele essas energias interiores imprevistas e desconhecidas. Isso é uma equipe, né, Rogério? É uma né? equipe, não é? Uma equipe. Que equipe? Que equipe. Então, vamos pensar um pouquinho sobre Saulo e Estevão. O nosso livro é Paulo e Estevão, mas nesse momento, Saulo e Estevão. Olha que informações importantes que o Emmanuel traz. Que as exortações, aquelas frases, aquelas provocações, as vozes brandas e amigas que assistiram Saulo em todo o seu curso apostolado, Emmanuel está dando um spoiler aqui, porque ainda não tinha acontecido o curso apostolado do Saulo. Mas isso é de conhecimento público, porque nas cartas isso é dito muitas vezes, no livro dos Atos isso é dito muitas vezes, que Saulo tinha vozes, orientações, visões. Olha o que o Emmanuel diz. Que essas exortações e as vozes que assistiram Saulo durante todo o curso do apostolado e que eram atribuídas ao Salvador, quem atribuía? O Saulo. Na verdade, vinham de quem? Do Estevão, que o seguiu espiritualmente durante 30 anos. Então, olha como é importante, a gente primeiro se prepara, porque ele não converteu assim em passe de mágica, a gente tem visto isso, né? Ele foi para Palmira, foi para o Oásis, ficou em meditação, estudando Evangelho, cuidou do Prisca e da Áquila, do Áquila e da Prisca, e agora já tinha uma sintonia maior para que o Estevão pudesse chegar. E a gente tem vários casos relatados assim em mediunidade. A gente sabe que o próprio André Luiz, ele precisou ficar um tempo ali acompanhando o Chico para poder se aproximar antes de trazer, só para dar um exemplo, a psicografia do Nosso Lar e da Partidaria Outros. Então, na história, e o próprio Saulo achava que todas aquelas vozes, as comunicações eram do Cristo. E, na verdade, vinham do Estevão. Tem problema disso? Não, porque quem orientava o Estevão? Jesus. Problema nenhum. Será que o Cristo ficou ofendido, ou o Estevão ficou ofendido? Fala, Cris. É muito bom a gente ver esse aspecto, porque, às vezes, as pessoas falam assim, eu consegui isso porque eu pedi ao santo tal. Ok, deixa ela pedir ao santo tal, não é? Porque a fé, primeiro, que existem os santos na qualidade de irmãos superiores, evoluídos, que nos ajudam, nos auxiliam. E eles nos auxiliam através de quê? Das orientações de Jesus. Então, não importa quem que ele acreditava que estava ali atrás, se era Estevão ou se era Jesus. Importa que ele sabia que ele estava acompanhado e que ele seria conduzido. Perfeito. Né? Eu falei isso porque trazem muito essas dúvidas para a gente. Verdade. Já posso pedir para santo? Pode. Primeiro que existem, né, as entidades superiores. E segundo, que agem em função com as orientações de Jesus. Perfeitamente. E vejam na história quantos relatos tem, né? Aparição de Maria. A exemplo dessa história, algumas delas podem não ter sido Maria, pode ter sido uma outra irmãzinha, com uma outra vestuário parecido, e a pessoa que viu, era Nossa Senhora. E aí, tira alguma coisa do mérito, da importância, da relevância, do ensinamento? Não, porque se foi um ensinamento instrutivo e elevado, todo ele emana de Jesus. Não importa quem foi o preposto daquele momento, é uma equipe.
Então não tem nenhum problema, tá? Então essa informação super importante aqui para a gente. Então, a partir dessa parceria do Estevão, 30 anos, hein? Ele vai ficar por 30 anos, então saibam que o livro vai durar 30 anos ainda. Até 2053, a gente termina aqui o Paulo Estevão. Então, isso trouxe uma renovação constante das forças do Saulo para as tarefas do Evangelho, essa parceria. E o médium e o guia têm uma parceria, né? Isso a gente sabe do estudo da mediunidade. A partir daí, será que a relação deles era de vítima e algoz? Ele aparecia para o Saulo como uma vítima que cobrava algum feito ou um mal feito? Não. Era uma parceria com Jesus. Vejam que isso só é possível quando também aquele que foi ofendido perdoa, se liberta. E se também se permite uma nova história. Porque quando o ofendido carrega a mágoa ou o ressentimento, isso não é possível, né? Por isso que muitas vezes a gente tem que ser reunido através da reencarnação. Estevão nem se ofendeu, né? Aliás, ele não precisou perdoar porque ele não se ofendeu. Lembra? Exatamente. Nos minutos finais, imagina, com dor, lá no final, morrendo, ele dizia, não lhe imputes esse erro. Ele, quando encontrar Jesus, também vai servir igual serviu Ele falou assim, ele é dedicado a Moisés. É óbvio que esse aqui é o nosso fofo mor, é o Estevão. Ô, Rogério, a nossa Oi. aluna de São Paulo ali disse que ela adora quando a gente fala fofo. Ah, é? Porque em São Paulo ninguém fala fofo. Ela estava falando que... Boa. Então, vítima e algoz? Não. Remorso, culpa, saudade, desalento, era isso que estava povoando o interior do Saulo? Porque se o Estevão precisou perdoar ou nem pensar nisso, porque ele nem fazia parte dele, para poder ter parceria, também se o Saulo ficasse preso aqui, olha, também não teria parceria. Se ele tivesse ficado preso, porque às vezes o outro já nos perdoou, mas a gente fica ali na culpa, como é que eu fiz isso, como é que eu fui capaz, como é que... Eu também não consigo me conectar, porque eu estou numa vibração presa ao passado, do remorso, da culpa, do arrependimento. Então eu tenho que pegar tudo isso e virar para reparação. E foi o que o Saulo fez. Então, ele trocou isso por radiosas promessas num espírito elevado de fazer, então, uma história diferente. O Saulo, com essa super energia, bem acompanhado, da outra vez tinha camelo, tinha caravana, tinha Jacó, tinha 2 ajudantes, dessa vez ele tinha Estevão do lado dele. Ele chega a Damasco com uma imensa alegria na alma. Abraça Ananias, ele foi procurar Ananias na casa dele, né? Ele abraça Ananias, e dessa vez ele não precisa ficar numa pensão. Lembra da pensão da rua direita, a pensão do Judas? Dispensa os serviços de Judas. Agora ele ficou hospedado na casa de um dos seguidores do caminho, porque ele já é reconhecido como um membro ali daquela comunidade, e ele é recebido em casa. E aí as reuniões do estudo do Evangelho acontecem todas as noites. Viu? Para quem reclama, que tem palestra segunda, terça, quarta, quinta, reunião pública com autocura, lá também tinha, tá? Todo dia tinha estudo do Evangelho de noite, aquele grupo se reunia. Lembra que era na casa de uma lavadeira, que precisava alugar um cômodo dela para poder ajudar com o filho paralítico? Nesse mesmo lugar. Então eles se reuniam todos os dias à noite para estudar o Evangelho. Então esse aí é o cenário que o Saulo encontra. E ele já tinha um carinho todo especial aí por Damasco, né? Vocês vão lembrar que da outra vez ele teve aquela aparição frustrada na sinagoga, e depois, no mesmo dia à noite, ele conhece esse grupo aqui, e depois vão andando juntos, conversando, falando do Evangelho. Então ele tem já essa memória afetiva 3 anos depois. E quando ele chega lá, na igreja do caminho de lá, né? Não a oficial, a matriz de Jerusalém, estava tudo igual? 3 anos depois, estava tudo igual? Lá naquela reunião? Como é que estava o movimento das perseguições, 3 anos depois? Quem pode dizer para a gente? Fala. Eu sou tímida.
Como estava o movimento? devagar. Qual era a diferença? Estava mais devagar, Não ok. tava com tanta perseguição. Não estava com aquela pujança. O que mais, gente? Quem lembra de uma diferença aí? O que tinha diferente lá nas atividades do caminho? Essa é uma informação super importante, que às vezes passa despercebida e que explica muita coisa que aconteceu na história. Vocês não ficam intrigados como é que a gente se perdeu? Não é não? Pelas práticas exteriores. Olha o que aconteceu. O movimento, as perseguições adquiriram uma característica diferente. Elas estavam mais perigosas e mais imperceptíveis. Como assim imperceptíveis? Antes, ia lá, prendia a pessoa, mandava lapidar. Agora, eles permitiam que eles se reunissem, desde que observassem as práticas exteriores do judaísmo. E por que isso foi perigoso e imperceptível? Porque dessa forma, eles foram descaracterizando a pureza, a simplicidade do movimento original dos primeiros cristãos, que não tinham um ritual, que não tinham hierarquia, não tinham um sacerdócio. Ninguém estava preocupado com nada externo, carnes impuras, circuncisão, o sábado. Era natural e espontâneo. Pessoas se reuniam para ouvir os ensinamentos de Jesus, comentar, aplicar aos problemas do dia a dia. E dessa forma, o movimento farisaico foi se infiltrando através das práticas exteriores. E aí, preocupados com o exterior, nós nos perdemos do interior. Nós nos desconectamos da essência. Nos distraímos só com a aparência. Isso aconteceu naquele momento e carregamos durante muito tempo, até recentemente, com o Consolador, que é o cristianismo redivivo, que vem levantar e fazer reaparecer, ressurgir o cristianismo tal qual a sua formação original. Então, eles tinham tolerância com as atividades do caminho, desde que o seguidor de Jesus fosse um observador fiel dos princípios de Moisés. Isso deu mais confusão e atrasou o progresso da Boa Nova. Porque sem a sua pureza, ela acabou atrasando a marcha, se confundindo muito com o que já era feito nas sinagogas. Então, o Saulo, quando descobre isso, ele fica mexido, né? Porque ele viu como era 3 anos antes. E como ele não viu o progresso disso, porque às vezes a gente não nota, né, gente? A gente não nota que as coisas vão chegando, que eu vou sendo dominado, que eu vou permitindo uma influência negativa. A obsessão, ela acontece da noite para o dia? Eu acordo, chegou o obsessor e colou? Não. Eu vou dando brecha. Eu vou me sintonizando com ele. Eu deixo aquele pensamento fazer ninho. E aí eu vou alimentando. Então, o que aconteceu? Ele, como viu 3 anos depois, ele reparou a diferença. Que talvez a maior parte deles não tenha reparado. Tenha permitido, essa é uma forma da gente não ser preso, vamos deixar acontecer assim. É uma boa intenção, para preservar aquelas pessoas. E aí ele já tem o ímpeto de, não, eu preciso resolver isso. Preciso alertar que isso é um problema, que isso pode trazer um problema para a gente, seguidor do caminho. Então ele pensa o quê? Ele até, no primeiro momento, não tinha pensado em ir na sinagoga. Ele diz, ele não ia de novo falar sem ele ter feito todas as transformações de interiores que ele precisava. Mas, com esse problema que apareceu, do farisaísmo e se infiltrando ali no caminho, para demonstrar as disparidades entre o evangelho e essas práticas exteriores, ele decide ir na sinagoga de novo. A mesma sinagoga de Damasco, que ele foi naquele primeiro sábado, depois que ele recuperou a visão. Então ele resolve ir lá. E o Ananias, o que ele fala? Dá força ou não? Dá. Dessa vez ele dá. Fiquei bobo com o Ananias. Dessa vez ele falou, não, tá certo, apoio. Ele vai lá, então, na Igreja do Caminho, ele entra, ninguém reconhece ele, porque a túnica estava rafada, puída. Magro, magro, magro.
queimado de sol do deserto, mas nos olhos o brilho mais vivo. Olha que legal. A gente aprendeu com Jesus que os olhos são a candeia da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então ele estava magro, com a roupa puída, com a pele muito queimada do sol, a barba crescida, né, que também fala, mas os olhos brilhavam mais do que nunca, porque ali estava a luz do Evangelho, cada vez mais brilhando dentro dele. Então ninguém reconhece, como toda atividade na sinagoga, primeiro tem a leitura, depois quem faz a leitura faz os comentários iniciais, e aí ele vai e pede a palavra. Ele vai lá pedir a palavra. Arrojado, né não? Arrojado. Saulo é arrojado. E aí ele pede a palavra e começa a falar. Primeiro ele fala de Moisés. Aí depois ele fala dos profetas, de Isaías, né, que é um profeta que mais falou da vinda do Messias, que ele está preparando uma narrativa para chegar onde ele quer. Fala dos profetas de uma forma geral. E aí ele fala de Jesus. E em seguida ele faz o contraponto entre Jesus e as práticas exteriores, especialmente a circuncisão. E aí? A confusão se instala novamente. Lembra daquela cena? Da outra vez voou bengala, lembra? Dessa vez também de novo. Gritos, impropérios, aquela confusão toda. Exato. E aí, tem essa confusão instalada novamente, e aí como é que ele fala? Arquissinagogo, acho que é isso. Tem um nome, um cargo aí. Depois, se quem lembrar, me fala, me dá a cola. Eu imagino que seja meio que um dirigente ali da reunião, manda ele descer do púlpito, né? Imagina o nosso púlpito aqui, está ali. Manda descer, e aí quando desce, fala, você é o Saulo, ele identifica que ele é o Saulo, porque as pessoas estavam reconhecendo aquela voz, mas não sabiam direito quem é. Quando fala de Jesus da circuncisão, eles têm certeza, e aí dá voz de prisão a ele. E explica que ele, 2 anos antes, tinha chegado, quando teve o escândalo lá na igreja de Damasco, o Sadoc, lembra? Amigo dele, hein? Vai a Jerusalém para conseguir um mandato de prisão para o Saulo. Volta para Damasco e está lá a ordem para que ele seja preso o dia que ele aparecer. E o que o Saulo faz? Ele exige ver esse mandato, porque ele é um doutor da lei. Então ele sabia que não podia ser preso assim, sem um documento. Ele tinha instrução e ele se coloca firmemente. Aí eu fico pensando também, gente, com certeza, eu ia fazer assim, ó. Mas você vê o que é a coragem, o que é a pessoa de fibra, né? Eu vaso escolhido, só faltava estar canalizado para o lugar certo. Então ele na hora fala, não, eu sou doutor da lei, você é preso não, cadê o mandato? E aí, não estava à mão, porque eles tinham recebido 2 anos antes, né? Porque se é hoje, está na nuvem, né? A gente pega o celular, pera aqui, está no drive, está aqui, ó, está preso. Está online, o acesso pelo QR Code, mas nada, estava em algum lugar guardado, e eles tentam argumentar, não, vai aparecer, em algumas horas a gente consegue pegar, ele, não, faz um discurso lindo, vale a pena ler, ou reler, como ele se coloca, como ele não se acovarda, porque, né, nesse momento, deu ruim, né, você é preso. Então, já que ele conseguiu não ser preso, ele podia... Não, ele ainda fala. A gente trouxe algumas coisas aqui. Olha que legal. Gente, isso aqui não é para os judeus, não é para Damasco, não é em 2036, 7 talvez. É para a gente. É para a gente, tá? No Centro Espírita Maria Angélica, sentados aqui no dia 11 de julho de 2023. É para a gente, olha. Rejeitais a verdade... trocando-a por formalidades exteriores. Eles estavam rejeitando o Evangelho, rejeitando no sentido, dando menos importância do que as práticas exteriores. É como a gente achar que o mais importante é o passe.
O passe é muito importante, a terapia do passe é muito importante. Mas se eu não fizer dentro primeiro, o passe é inócuo. Se eu não estiver ali sintonizado durante a palestra, não me ligar ao tema, não prestar atenção, concorda? Mas tem gente que vem na reunião pública para tomar passe. Ah, vou lá tomar passe. Como se fosse uma pílula. E não é, a gente tem que estar se preparando antes. E todas as outras práticas. Vou para o curso, como se fosse botar digital, ganhar bônus hora, pronto, estou cumprindo uma tarefa. Ah, eu tenho que ir na reunião pública. Se eu não for na reunião pública, eu não posso fazer o trabalho mediúnico. Ah, sim, é uma disciplina. Mas será que eu já entendo por que é que eu tenho que ir na reunião pública para me preparar para o trabalho mediúnico? Ou se tornou uma formalidade exterior? Se tornou uma obrigação que eu cumpro, porque se eu não fizer, outra coisa não sai. Veja como a gente traz esses atavismos. Então a gente precisa compreender. O Espiritismo nos convida à fé raciocinada. A gente não pode fazer porque... Ah, não, eu faço porque faz, porque tem que fazer. Todo mundo faz. Não pode ser assim. Não vos condeno, porque eu também fui assim. Olha a compaixão, ele se coloca no lugar do outro. Ele se reconhece nesse mesmo lugar há pouco tempo atrás. Onde o sincero lutador do campo espiritual que sonde em minha companhia as santas escrituras. O que ele queria aqui? Debater. Você vê que ele não mudou ainda totalmente. Ele está doido para fazer um tete-a-tete e vencer. Né? Foi assim com o Estevão, foi assim Damasco outra vez, e de novo aqui. Quem vai debater comigo? Estou pronto. Fala que eu rebato. Sem a lei antiga, sem o evangelho da anotação de Devi, estou prontinho para discutir aqui. Mas eles não queriam... Oi, Paty. Ah, sim, a forma já está melhorando. A Paty está dizendo aqui para quem está em casa que dessa vez ele está mais humilde. Ele ainda quer discutir, mas ele pergunta, quem será o sincero lutador? Veja que ele usa a palavra lutador, porque é a luta de ideias. E quem luta quer o quê? Ganhar. Esse. Né? Você entra numa luta para vencer. Quando eu faço a imagem de luta, porque eu quero derrotar alguém. Ele ainda está assim. Veja como é uma construção. A gente vai se reformando aos poucos. Eu ainda quero fazer que a minha ideia domine e vencer alguém. E ele ainda vai se transformar bastante. E espero que a gente vá junto com ele. Né? Porque Estevão está colado, espero que ele cole na gente. Para a gente poder avançar. O farisaísmo nos perdeu, as esperanças mais sagradas foram atiradas no oceano de hipocrisias. As esperanças do evangelho estão sendo abandonadas, porque a gente está preocupado agora com as carnes impuras, com a circuncisão e etc. Veneram Moisés na sinagoga, excessivo cuidado com as fórmulas exteriores. E a vida doméstica? Então, assim, galera daqui, ó, veneram Maria Angélica, mas tem um excessivo cuidado com coisas de fora, e em casa, e no seu trabalho, e no ponto de ônibus, quando o ônibus passa direto. A gente faz uma prece pelo motorista? E quando a gente vê reportagem de alguém que matou alguém, de alguém que roubou alguém, de alguém que usou alguém... Porque vai ter, gente, está no plano de prova e expiação. Né? Então, ó, aqui, ó, substitui. Veneram Maria Angélica. Vão lá toda terça. Mas e a vida doméstica? Como é que anda? Como é que anda a tua reunião de trabalho? Como é que anda a sua declaração de imposto de renda? Está sonegando muito? Então é isso, a gente tem que conectar a nossa vida real do dia a dia com o que a gente está escolhendo para a gente como filosofia de vida. Ele continua, não é justo abandonar-me aos vossos caprichos quando o serviço a fazer me pede dedicação e boa vontade. Então, ele não quer nem ser preso, nem continuar naquilo que ele acha que hoje em dia não precisa mais, que são as práticas exteriores, porque ele reconhece que o que ele tem a fazer, ele tem muito serviço a fazer com Jesus. E precisa de dedicação e boa vontade. Todos estavam dominados pelas forças magnéticas poderosas e indefiníveis. De onde vinham essas forças magnéticas?
da combinação dos dois, né? É igual o passe que a gente recebe aqui. Né? É uma combinação do fluido magnético do médium com o fluido espiritual do protetor. Aqui, esse magnetismo vinha dessa combinação. Paulo já falava bem, Paulo já envolvia, tinha uma energia, mas agora, combinada com Estevão, olha só, tem para ninguém, né? O que foi? Ah, o Cadu quer falar. Eu acho que é exatamente isso, assim. Ele era um cara de muito ímpeto, muita, como você já falou várias vezes, de muita determinação, muito incisivo, um cara muito instruído e sabia usar bem as palavras. E Estevão tinha todo esse carinho, essa amorosidade que a gente ainda está tentando construir aqui no nosso dia a dia. E isso era muito vívido em Estevão, né? Então, assim, essa combinação está começando a dar esse fruto aí tão... Porque Estevão talvez não tivesse tanto ímpeto quanto ele. Total. Né, para poder, na verdade, colocar-se contra, entre aspas, né, assim, se opor, nem contra, mas se opor a essas situações atuais, do jeito que ele se colocava com propriedade. Né? E, Rogério, você fez uma colocação da postura dele, quando ele traz toda a narrativa, mas ele tinha um aspecto fundamental, ele conhecia toda a legislação anterior e estava agora entendendo tudo que Jesus trouxe. Então, isso mostra para a gente a relevância dos cursos, para que a gente possa efetivamente absorver tudo que essa casa nos orienta, que isso vai fazer toda a diferença. Perfeito. Ótimas contribuições, gente. Ele continua, olha, Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel, que a sua bênção vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. Ele caminha aqui por esse corredor, vai em direção ali à praia e some. Então, ele termina, fala, sai andando e o vulto dele desaparece entre as pequenas ruelas ali de Damasco. Fica todo mundo... Lembra que estavam forças magnéticas? Ninguém vai atrás, ninguém prende ele. Quando ele some, a gente está parado aqui com cara de bobo, olhando ele embora. O que acontece? Qual é a reação dos judeus? Né? Parece que eles acordam de um transe e a plateia até fica, para ver se acho que é Arquissinagogo o nome dele. Depois me corrijam aí. E aí, você não vai fazer nada? Né? Pô, acorda, vá atrás. E aí eles rapidamente mandam alguém procurar o papel, acham o papel, e aí mobilizam grupos de rabinos para cada porta da cidade. As cidades costumavam ser muradas, tinham várias portas. Tinha um grupo de rabinos acompanhado tipo de policiais, de guardiões ali, de guardas. Rabinos e guardas nas portas das cidades. E começam também a procurar lugares onde os cristãos se reuniam, onde eles sabiam que tinham simpatizantes do movimento. Saulo vai... Quer falar? Eu queria fazer uma pergunta. Longe de mim falar mal de Saulo, mas assim... Só a Cris, mas a Cris não veio hoje, a outra Cris. Mas por que ele não foi fazer esse discurso na Casa do Caminho? Não era a Casa do Caminho que estava se desvirtuando? Por que ele foi falar na sinagoga e não foi falar do problema das práticas exteriores na Casa do Caminho, de Ananias? Eu imagino que ele pensou que o pessoal do Caminho era uma vítima de uma regra que foi imposta, como quem diz, eu só permito que você continue com o SEMA aberto. Imagina uma autoridade policial. O espiritismo já foi perseguido, né, gente? No início do século passado, o espiritismo era perseguido, tá? Então, eu só vou dar licença, o alvará de funcionamento. Imagina assim, a gente tem um alvará, a nossa casa é regulada, tem cumpre as normas. Se você colocar, não sei o que, no altar, se fizer, aí a pessoa cede. Então, ele foi lá na origem. Gente, para, vocês estão fazendo besteira, Jesus é isso, Jesus é aquilo outro, né? Achando que as pessoas iam se convencer, né? Então, ele procura Ananias, que aprovou as atitudes dele. Ananias está mais arrojado também. E fala assim, Jesus condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas nunca contemporizou com o mal. Então, Jesus não saía por aí batendo boca, mas se tinha o mal e ele tinha oportunidade de pontuar o que estava acontecendo, ele não era negligente, ele não era omisso.
Jesus fez isso várias vezes, né? Então, não é bater boca por bater boca. Mas se tinha uma situação em que ele poderia marcar e mudar ali a decisão, mudar o curso das coisas, ele se posicionava. Aí o Saulo fala assim, olha, afrontei as incompreensões de Jerusalém. Aí são as resoluções dele, tá? Ele pensa, vou pedir perdão aos ofendidos em Jerusalém. Não fugirei ao ensejo de ser sincero e verdadeiro. Então ele não tinha medo. Ele não tinha medo de ser perseguido, ele não tinha medo de ser morto. Ele entendia cada dia ali como oportunidade de reparação enquanto ele pudesse estar naquele momento ali entre eles. E ele conclui dizendo, Jesus lutou o quanto possível e seus discípulos não poderão proceder de outro jeito. Ele é inspirado ali em Jesus. E aí Ananias recomenda que ele saia da cidade. Então, é melhor você sair da cidade. E aí, ele até dá uma ideia, a gente vai ver daqui a pouquinho como. E Ananias, em 3 horas, ele é procurado e preso. Porque sabiam que Ananias tinha sido importante na conversão, naquele momento ali da conversão do Saulo, ajudando ele a recuperar a visão e tudo. Só que ele não é só preso, ele fica 24 horas preso, incomunicável, sofre 20 bastonadas e sai de lá com o rosto e as mãos muito feridas. E aí, depois de solto, ele vai na reunião do caminho, encontra com Saulo, e aí eles combinam a fuga do Saulo. Ele diz que na infância dele tinha visto uma fuga parecida, e aí a cidade é murada, eles pensam em prender um cesto, né, com uma corda, fazendo tipo uma alavanca, levantando Saulo, e depois ele pula o muro, e eles conseguem baixar pelo outro lado. Olha que engenhoso. Engenharia da fuga. É a engenharia da fuga. Então, ele sai da cidade e ele sai sem nada, só com a cópia dele do Evangelho, que eram as anotações de Levi, que o Gamaliel tinha dado para ele, e bolos de cevada. Fiquei curioso para saber como é que é um bolo de cevada. Eu também. Não Ficou? tenho a menor ideia. Vocês tragam um bolo de cevada no último dia de aula, ou um bolo de damasco. Damasco acho que é mais Damasco garantido. com chocolate. Bolo de damasco é mais garantido, né, Damasco gente? com Porque a gente chocolate sabe é o uma que é. delícia. Olha, eu falando isso na internet, que absurdo. A pessoa vai ficar bastante tempo no umbral antes de poder ir para outro lugar. E aí ele foge, está sozinho com os bolos de cevada e com o Evangelho, e ele resolve ir para Jerusalém. E aí, de Damasco para Jerusalém, o Emmanuel dá uma referência para a gente, que indo de dromedário, de cavalo, de camelo, a viagem dura 1 semana. Ele foi a pé. E aí ele experimenta suaves recordações do local onde ele teve a visão de Jesus, né? Então ele passa por aquele local onde teve a visão, então ele está fazendo o caminho de volta agora. Foi uma jornada bem difícil, bem penosa, bem cansado, ele já estava mal alimentado, já estava emagrecido, né? E ele teve que parar várias vezes, contou com a caridade de algumas pessoas no meio do caminho. E aí, no caminho, antes de chegar a Jerusalém, ele passa pela Galileia. E agora, já tendo estudado o Evangelho, já tendo ouvido várias coisas que o Áquila e Prisca contaram para ele, ele decide passar na Galileia e conhecer os locais onde Jesus passou. Visitar as paisagens por onde Jesus tinha passado. Se inteirar de tudo que tinha passado na vida de Jesus. E olha essa outra frase importante. Ele ansiava coordená-los, o quê? Os fatos da vida de Jesus, com segurança, para legar aos irmãos da humanidade o melhor repositório de informações sobre o emissário divino. Que plano que é esse aqui? Em outras palavras, ele queria visitar os locais, conhecer os fatos da vida de Jesus, para coordenar com segurança e legar aos irmãos da humanidade o melhor repositório de informações sobre o emissário divino. O que ele queria? Escrever o Evangelho. Ele queria escrever, ele queria fazer também uma biografia de Jesus. Como repórter. Como é que um biógrafo não faz isso? Às vezes vai na cidade que a pessoa nasceu, entrevista as pessoas, vê quem foi a parteira, quem foi a tia da escola do CA. O biógrafo faz isso.
e depois escreve a biografia. Ele tinha já as anotações de Levi, elas ainda não eram um evangelho. Ele foi sendo construído depois, tá? Então ele tinha esse plano, já desde esse momento, de escrever um evangelho, o evangelho por Saulo. E a gente vai ver ao longo do livro o que aconteceu e como que ele solucionou esse problema, tá? Muito bem, quando ele chega lá em Cafarnaum, era um crepúsculo de ouro, era um fim de tarde lindo, dourado, batendo ali nas águas do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. E às margens do lago, ele pensa em Jesus, pensa no poder de Jesus e chora, dominado de forte emoção. Ele pensa que queria ter sido pescador, que ele viveu até ali como doutor da lei, uma figura imponente, mas ele pensa, puxa, se eu tivesse sido um pescador, talvez eu tivesse conhecido Jesus ainda, enquanto ele estava aqui. Para captar os ensinamentos sublimes na fonte, porque ele agora não estava captando na fonte, concordam? Ele estava captando através dos relatos de outros, mas não diretamente de Jesus. Ele lamenta não ter sido um pescador. Ele fica ali por 2 dias, olha que roteiro legal. Procura Levi, que Levi não estava em Jerusalém, nem todos os apóstolos ficaram em Jerusalém. Muitos voltaram para as suas cidades. O próprio Pedro voltou para Cafarnaum, depois ele volta de novo para Jerusalém. Assim que Jesus morre, todos eles saem de Jerusalém. E o Levi tinha voltado lá para Cafarnaum. Mas ele não se revela para Levi, ele não diz que ele é o Saulo de Tarso, perseguidor. Ele conheceu a casinha de Simão Pedro, onde Jesus ficou durante tanto tempo, morando. A coletoria, onde Jesus chamou Levi, lembra? Levi era um publicano, era um cobrador de impostos, ele conhece onde era a coletoria, aquela repartição pública, onde os judeus pagavam impostos. Ele abraçou homens fortes, que tinham sido cegos, leprosos, curados por Jesus. Imagina a emoção de abraçar hoje alguém que está vendo e dizer, não, eu não via. Foi Jesus que me curou. Imagina você conhecer alguém que diga, Jesus limpou a minha pele. E ele fez isso. E por fim ele foi a Dalmanuta e conheceu Madalena, aquela que trouxe a notícia mais importante que a humanidade recebeu, de que Jesus estava vivo. Então ele fica durante esses 2 dias lá e continua sua caminhada indo para Jerusalém. Em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é o quê? Esse capítulo estava muito grande. E aí, quando chegou lá no fim, vocês não lembravam nada. Rogério, eles estão prestando atenção, não estão falando nada porque não leram, não sabem o que vamos repetir o curso ano que vem? Porque eu acho que o primeiro capítulo, então, já esqueceu completamente, né? Lá em Corinto. Jochedebe. Então, ele vai procurar a casa da irmã dele. Lembra que ela morava em Jerusalém? Ele até levou a Abigail lá para apresentar, fez ali um petit comitê, as pessoas da sociedade, ele vai na casa dela, só que ela já tinha se mudado. Inclusive o novo proprietário distrata ele assim, mendigo, sai daqui, você vai querer ficar fazendo pergunta e prestar conta para você? Aí ele vai percebendo como as pessoas tratam as outras diferentes. Porque são coisas, às vezes, que a gente não nota, gente. Né? A gente não nota. É fácil a gente falar assim, no Brasil não tem racismo, porque talvez a gente não tenha vivido sob a condição de quem sofre. Porque muitas vezes a pessoa não fala, mas ela olha diferente. E só quando a gente passa pela experiência que a gente repara que é diferente. E antes ele era fortão, porque ele tinha um porte atlético, lembram que isso está descrito? Né? Todo bonitão, 30 anos, na biga dele, bem vestido, falava grego, chegava no lugar a perguntar informação, as pessoas tratam igual? Não tratam igual. Não tratam igual. Uma outra pessoa com outro tipo de roupa, um outro tipo de postura, as pessoas tratam diferente. Claro! Estou falando da gente. Então vamos procurar, nós que somos espíritas, olhar por detrás do corpo, por detrás da roupa, da posição social. A gente aprendeu que muda. Hoje você é engenheiro, amanhã, em outra encarnação, você é gari, na outra encarnação você não tem emprego nenhum, você é desempregado, está passando fome, porque você precisa aprender aquilo que você não aprendeu enquanto podia ter aprendido.
e não aproveitou. Então, a gente precisa olhar além das aparências. Olhar e não ver um homem de 60 anos. Não, está, não é. Porque daqui a pouco ele desencarna e vira uma mulher de 3 anos de idade. Na África, na Suíça, lá no César Maia. E a gente vai mudando de posição. Então é bobagem a gente classificar alguém pelo que é externo. Porque o externo passa. E ele viveu isso aqui nesse episódio. De ver como as pessoas são destratadas quando elas não têm uma posição social. Ele não fez nada demais, ele só fez pergunta. E por alguém que o nome da pessoa tinha morado ali. Então era alguém que conhecia. E mesmo assim a pessoa tratou ele super mal. E ele vai numa outra casa, vai procurar Alexandre, que era um amigo dele, parente de Caifás, e companheiro dele no sinédrio de várias atividades do templo. Então o Alexandre, ele até trata ele muito bem, porque ele acha que ele tinha se curado da enfermidade, né? E aí, na conversa com Alexandre, ele descobre que a Dalila e o esposo tinham se mudado de Jerusalém para Cilícia. E por que eles tinham se mudado? Vergonha. Vergonha do que estava chegando de informação sobre o Saulo, que a história se espalhou. Demorava mais a se espalhar do que hoje, né? Hoje alguém fotografa você, publica, te marca, pronto. Mesmo que você não queira, todo mundo já viu. Mas chegou a notícia lá. Cancela. Te cancela. Te cancela, isso aí. A mãe dele faleceu em Tarso quando soube que ele tinha uma ordem de prisão contra ele. E o pai vivia acabrunhado e infeliz por conta de tudo aquilo que aconteceu. E aí ele fala, óbvio, o Alexandre dá a entender, você está curado, que bom, voltou, recobrou. E ele diz que não, ele com todo jeito, sem ferir. Mas ele, inclusive, ele faz uma analogia com o que ele encontrou nas anotações de Levi do caso do moço rico. Vocês lembram da parábola do moço rico? Que me ensina a proceder nessa hora. Desde a infância procurei cumprir os meus deveres. Lembra quando esse moço rico, o mancebo rico, pergunta para Jesus o que eu devo fazer para conseguir o reino de Deus? Aí Jesus fala dos mandamentos. Ele fala, não, desde pequeno eu guardo os mandamentos. Mas o que eu preciso fazer para ir mais? Ele, então abandona todos os seus bens, suas coisas e vem me seguir. Aí ele já desiste. E o Divaldo e a Amélia Rodrigues contam que esse rapaz depois desencarna numa corrida de bigas em seguida. Então Jesus estava dando a oportunidade a ele se livrar, né, desse desencarne. Então ele fala que desde a infância procurou cumprir rigorosamente os deveres, mas se é preciso lançar mão da riqueza que me resta, para alcançar a iluminação de Jesus, ele diz, vou renunciar à estima do mundo. A irmã, o cunhado, a mãe, o pai, então ele está renunciando à estima, ele não ia se violentar para agradar a outros. E aí o amigo, de uma forma educada, o expulsa, e ele entende que ele foi expulso de lá. Ele volta para as ruas. Pensa, gente, sei lá quantos dias ele ficou caminhando de Damasco a Jerusalém. Passou lá pela Galileia, chega, é destratado na porta da casa da irmã como um mendigo, vai na casa de um amigo que o reconhece, abraça, mas quando sabe que ele tem outra filosofia, outra escolha, ele é rejeitado. Sem se preocupar. Você tem para onde ir? Você tem o que comer? Você tem onde dormir? Porque às vezes eu posso não concordar com o meu amigo, mas eu preciso ser humano. E não foi humano com ele, fala Cris. Que a gente já tinha falado lá mais no início. Que amizade é essa? Exato. Né? A gente questionou aquela lá no início, que amizade que é, como era o Sadoc, como era ele. Verdade. Não era verdadeira e genuína amizade. Né? Você não me bota para fora não, tá? Quando eu for na sua porta da sua casa, eu consigo ir a pé para a casa dela. É uma caminhada, não é de 7 dias, mas dá para ir a pé. Então, de volta às ruas, o que acontece com ele? Era meio-dia. Engraçado que ou é meio-dia ou meia-noite, né? E tudo são 3 dias, 3 3 dias, 3 anos. Então era meio-dia, de um dia super quente, ele estava morrendo de fome e de sede, a bolsa quase vazia, devia ter uma migalha do bolo de cevada. Mais nada.
e um pouquinho de restinho de dinheiro que ele ainda tinha do Ezequias, porque lembra que ele foi primeiro para Palmira e depois é que aconteceu tudo isso. Quando ele volta do oásis de Dan, ele vai para Ezequias e depois ele vai para Damasco. Então ele procura a pensão mais modesta da zona pobre da cidade. Gente, ele era um doutor da lei em Jerusalém. Então ele vai para a zona mais pobre e para a pensão mais modesta. Faz uma refeição frugal, provavelmente porque ele não tinha dinheiro para um rodízio de carne. Então o que o bolso dele podia pagar? Uma coisa simples e também por esse novo estado da alma dele. E antes de anoitecer, ele vai à casa do caminho. Então ele se instala numa pensão. Ele poderia ter ido direto na casa do caminho. Mas ele se instala numa pensão, come alguma coisa simples, leve, sem grandes extravagâncias. E à noite, logo antes de anoitecer, ele vai para a casa do caminho. Enquanto ele está andando para lá, o que será que ele pensa? Ele relembra, né? Como foi que ele foi para lá das últimas vezes? Ele tinha estado lá 2 vezes, lembram? Uma vez na pregação do Estevão, que ele bateu boca, e na outra vez que ele foi lá fazer o quê? Prender geral. Prender geral. Bom o microfone lá, Cris. Patrícia. Um deles não tinha morrido porque o Gamaliel, né, salvou ele. Então ele se lembra de Estevão e pensa como tudo se inverteu. Ele era um crítico antes, e o crítico agora voltava para ser criticado. Ele era um juiz antes, que o doutor da lei era uma espécie de juiz, no tribunal da lei religiosa, do Sinédrio. E agora ele era transformado em réu. E aí ele mergulhou o coração em singulares ansiedades. Por quê? Será que vão me aceitar? Será que vão acreditar em mim? Será que vão abrir a porta para mim? O que será que aquelas pessoas vão fazer? Porque ele já tinha tido contato com algumas pessoas, fechado a porta para ele. Lá em Damasco, os seguidores do caminho receberam ele muito bem. Só que eles não conheciam ele. Né? Sabiam da fama dele. Outra coisa, você vê na sua frente aquele que foi o responsável pela morte de um amigo seu. Como é que a gente se sente? Porque eu acho que a gente lê e julga, né? Julga Simão, julga Tiago, julga João, julga Prócoro, julga todo mundo. Que a gente é bom de julgar. Mas como seria se nós estivéssemos abrindo a porta da nossa casa para o assassino de um amigo nosso, de um querido nosso, de um parente nosso? Como que nós reagiríamos antes da gente julgar os irmãos do caminho? Então, ele obviamente está se perguntando como que receberiam lá na igreja do caminho. Ele é recebido por Prócoro, uma espécie de diácono da igreja, e ele pede para que chame Simão Pedro. O Saulo pede. Rogério, eu não posso deixar de fazer uma observação. Claro. Existe um obsessor nessas transparências que não existia. É o quê? Aquela figura ali não existia em nenhum momento. Eu não sei o que jura? está acontecendo. Eu achei que cortei você tivesse... todas, eu tirei e elas só apareceram aqui. Eu achei que você tivesse criado um Prócoro. Eu estou aqui aflita, porque apareceu em todos os slides. Eu jurava que era um Prócoro. Mas não agora, ele vai aparecer depois. A Cris sei o que inventou um houve. Prócoro. Bom, para mim é um Prócoro. Sim, mas não é aí ainda. É. E aí, olha o que ele fala, olha, dizei-lhe que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. Olha o anúncio dele, ele diz quem ele é e o que ele veio fazer. Ele veio falar em nome de Jesus. A notícia cai como uma bomba. Gente, imagina 3 anos depois. Ele já tinha ouvido dizer aquela história, viu Jesus, sumiu do planeta. Mas ele chega lá e quer falar em nome de Jesus. Ninguém acreditava nessa lenda que circulava lá em Jerusalém. De que ele tinha visto Jesus, ficado cego, curado a visão, se convertido. E aí o Simão, João e Tiago, o Tiago filho do Alfeu, o mesmo Tiago que estava de joelhos, lendo a lei, por isso ficou super, não é preconceituoso, super supersticioso, lembra? Que ficou assim, nunca mais mudaria até esse jeitão dele. Eles se reúnem aí para deliberar.
E aí diz assim, ó, não é por nós que devemos temer, mas pela obra do Cristo que nos foi confiada. Então, o que estava ali em jogo, eles não estavam com medo de serem presos. Eles estavam com medo da obra. De novo voltar aquele movimento, fechar a casa do caminho, eles não poderem assistir os doentes, as crianças, os leprosos. Será que ele ia chegar lá e ia matar todo mundo, ia prender, era uma farsa, estava fingindo, ia se infiltrar para depois dar um mandato de prisão. Então, fica claro isso. Eles não estavam com medo sobre a vida deles. Nessa pequena reunião, imagina, Saulo está do lado de fora. E eles se reúnem, né? Vem cá, Roberta, Cris, vamos ver o que a gente vai fazer aí. Vamos deixar ele entrar ou não? Está na porta ele, não pode entrar. Quais são as versões aqui? O Tiago, filho de Alfeu, que ficou super supersticioso, ele acha que é uma farsa. Saulo queria colocá-los numa armadilha. O João, embora ainda lembrasse dos açoites, gente, tem memória física. Não é só o Estevão, não. Ele foi açoitado. Provavelmente é cicatriz. Antes da gente julgar e dizer, puxa, que falta de caridade não abrir a porta. E ele pensa, mas a gente precisa esclarecer se Jesus realmente apareceu, porque é uma informação importante, até para o curso desses seguidores de Jesus, porque é um fato novo na história de Jesus com as pessoas. E Simão Pedro fala, a única forma da gente saber se apareceu ou se não apareceu, porque não tinha circuito interno de TV, né? Era examinar o próprio Saulo. Olha que inteligente. O Saulo é o campo que revelará ou não a planta sagrada do mestre. Para saber se Jesus apareceu a ele ou não, se ele converteu ou não, só tinha um jeito. Examinar o campo. Jesus semeou, se for verdade. Vamos ver esse campo, como é que ele está. Era a proposta do Simão. E aí a gente se pergunta, olha, se alguém examinar o nosso campo, o que encontrará? A semente que Jesus semeou em nós, ou que vem semeando em nós, está em que estágio nesse momento aqui? Será que está lá escondidinho, debaixo da terra? Será que já fizeram aquela experiência do feijão? É bonitinho, né? Será que já tem lá um primeiro brotozinho? Será que já é uma árvore? E sendo uma árvore já dá sombra para alguém, já consegue abrigar, já dá frutos, eu consigo, com a semente que Jesus plantou no meu coração, eu já cresci a ponto de até alimentar alguém, distribuir uma flor para alguém, porque a árvore dá flor também. E aí dá um cheiro agradável, um aroma agradável, alegrar a vida de alguém com as flores que já emanam de mim. Como será que está, gente? Vamos fazer uma análise desse nosso campo aqui. Simão queria examinar o campo de Saulo. Vamos fazer um autoexame dos nossos campos. Como que está evoluindo, progredindo a semente do Evangelho dentro das nossas vidas. E aí o que ele decide? Que precisa zelar por um patrimônio com prudência, porque esse patrimônio não pertence. Da primeira vez eles tinham recebido Saulo e acabou deram um primeiro lugar para ele na igreja, trataram ele com a maior deferência possível, e aquilo causou escândalo, prisão e morte do Estevão. Tinham recebido com carinho, e a retribuição foi algemas e cordas. O Simão fala, eu lembro dos ensinamentos de Jesus sobre o perdão, mas ele se preocupa com as responsabilidades na liderança daquele grupo. E Pedro tinha que lembrar, né, do ensinamento do perdão. Por quê? Ele renegou 3 vezes, e com quem foi o diálogo de Jesus sobre quantas vezes eu devo perdoar? Foi com Pedro. Pedro teve essa aula direta com Jesus. E depois teve a aula prática quando ele negou e teve o perdão. Ele pensa que esse assunto era muito grave e que precisava de uma hora exame. Então ele não se sente confortável de decidir só os 3 e convoca uma reunião à noite para que aquele grupo ali decida
E aí, vamos deixar entrar ou não vamos deixar entrar? E ele pede para o Prócoro, não quer ser injusto, nem imprudente, imprevidente, e pede para o Prócoro dizer que volte mais tarde. Lembra, era ao anoitecer. E manda ele voltar mais tarde. O Prócoro fala isso para o Saulo, e o Saulo compreende rapidamente a situação e recebe a resposta muito desapontado. Ele fica muito desapontado. Os apóstolos não estavam acreditando na sua palavra. E aí, naquele momento, ele fica pálido, trêmulo, envergonhado dele mesmo, porque ele sabe por que eles não estavam acreditando nele, por tudo que ele tinha feito. E ele já estava doente, um aspecto doentio, olhos encovados, estava pele e osso, e diz assim: compreendo, irmão, Pedro tem os seus motivos, tem motivos justos. Embora desapontado, ele não reage, ele não agride, ele diz que compreende. O Prócoro se compadece, tenta ajudá-lo, Saulo se emociona, dá uma desculpa esfarrapada que foi a areia do deserto, o sol do deserto, pede água, ele dá água fresca, ele se limpa, ele se lava, e diz que vai voltar depois. E assim, a gente termina barrado no baile, não conseguimos entrar na casa do caminho, vamos para as férias, sob lutas e humilhações, pensando na semente do Evangelho em nosso campo, e o que a gente pode fazer para botar um adubozinho, tirar ali a erva daninha, cuidar um pouquinho daquele terreno, para essa árvore do Evangelho cada vez mais florescer, frutificar, germinar, crescer em nós. Então, assim, a gente termina a nossa aula, o nosso semestre, muito agradecidos pela misericórdia divina e nos conceder a oportunidade da doutrina espírita das nossas vidas, da codificação, das obras subsidiárias, e essa obra em especial vinda através de Francisco Cândido Xavier, ditada por Emmanuel, com parceria com Paulo, para poder nos iluminar, nos tocar, nos estimular e sairmos daqui com o coração mais evangelizado. Que possamos estar de volta no dia 1º de agosto, na terça-feira, muito felizes em retomarmos os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Boas férias, gente. Estudem, aproveitem, comportem-se. Se alguém estiver indo para o Jardim Oceânico ou proximidades, temos pessoas precisando de carona, tá?